Eu sou o professor André Branco, eu estou com vocês no Enem, redação, beleza? No último aulão, lá do Colégio Barretos, eu prometi para vocês que eu ia demonstrar como ficou o texto, né, a partir daquele projeto que nós elaboramos. Eu vou pedir, por favor, quem está chegando aí, quem participou do aulão e quem está chegando para ver como é que ficou e tudo mais, agora que está chegando perto do Enem, se você puder deixar aquele like, né, vai ser bem produtivo para a gente aqui. É importante, não custa muita coisa para você, é só colocar o dedo no joinha e seguir o canal, que a gente vai estar sempre aqui disponibilizando algumas informações relevantes para vocês, ok? Pessoal, vamos lá. O aulão, né, do Colégio Barretos, certo? Nesse aulão que foi no sábado anterior aí, a gente trabalhou tanto com linguagens quanto ciências humanas e procuramos, inclusive, concatenar nessas áreas do conhecimento para poder ajudar produtivamente na redação. E o tema que eu propus ali, a gente tem que sempre lembrar, é bom bater nessa tecla, né? Não existe aqui intenção de acertar tema, até porque não é isso o trabalho. Imagina que você, de repente, vai pautar todo o seu trabalho em acertar ou não o tema do Enem, né? Construir esse texto. Então, primeiro você tem que ler a frase temática com bastante cuidado para perceber o que nela é relevante e não fazer o tema ficar tangente. Então, por exemplo, o tema proposto foi a importância da preservação do patrimônio cultural para a sociedade brasileira. A palavra importância tem que ser ressaltada, né? Quer dizer, se ela aparece ali, você precisa explicar de alguma forma, ou o seu texto precisa apresentar essa ideia, né? Por que é importante preservar isso, não é? Você tem que saber o que é patrimônio cultural, o que ele é relevante, né? E que é importante mesmo, de uma forma geral, você ter a preservação disso, né? Para a sociedade brasileira. Por que para a sociedade brasileira isso é produtivo? Então, pensou em tudo isso, né? Você sabe que patrimônio cultural tem a ver com todo o arcabouço aí de elementos materiais ou imateriais que representam as nossas identidades, a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história, né? Você sabe que é importante por isso que você preservar a memória significa preservar suas raízes, significa ter essas raízes, significa ter uma identidade, né? Você sabe de tudo isso? Beleza, né, cara? Então você pensou nisso, você pode ser que não saiba de tudo isso que eu estou falando para você num primeiro momento, mas e aí? O que você vai fazer? Ficar em desespero? Claro que não, né? Você vai ler os textos motivadores que eles vão te ajudar pra caramba, com toda certeza, né? Viu a frase temática? Já anota alguma coisa. De repente ela já te fez despertar algum repertório, senão você já estava pensando em um repertório específico aí para utilizar, que caberia, né, nesse caso aí no que a frase temática está propondo. Então já anota, cara, que de repente vai dar certo mesmo, né? Beleza, fez essa delimitação da frase temática, parte para a leitura bastante produtiva dos textos motivadores. Tem que saber ler esses textos motivadores, não é? Eles não servem para você copiar absolutamente nada, até porque não pode fazer isso, belezinha? Eles de fato vão servir para você dialogar com eles. Você vai grifar alguns dados que apareceram, alguns exemplos, causas, consequências dos problemas, né? Eventualmente, se tiver algum dado histórico também, é importante você dar aquela grifada bonita. Só que vai fazendo aquelas anotações de margem, né? Puxando setinha para cá e para lá, cara, porque pode ser que esses textos motivadores também, pode ser não, eu tenho certeza, eles vão te fazer lembrar de alguma outra coisa aí, de um filme, de uma série, de um livro, de um sociólogo, de um filósofo, da história mesmo, né? Dialogue com esses textos, veja o que está além deles, né? Tente buscar as relações extratextuais ali. Todas as informações que motivaram aquele texto a existir, no caso, né? Tipo, questiona, mas o texto está dizendo isso? Por quê? O texto está dizendo isso? Qual exemplo eu encontro? O texto está dizendo isso? Qual o fundamento disso? O texto está colocando isso para mim? Tipo, tem alguém que se aprofundou nessa visão, nesse pensamento, né, cara? Vai anotando. Se aparecer na cabeça, só anota, né? Beleza. Em relação a dosar o tempo aí, né, fazer linguagens, fazer ciências humanas, agora ou eu faço toda a redação? Cara, isso é muito pessoal, né? Que nem eu sempre digo, eu geralmente vou dosando, eu faço a prova de linguagens um pouco, depois volto para a redação, porque agora, depois que eu fiz a delimitação da frase temática, depois que eu li os textos motivadores, é hora de fazer uma coisa muito, muito, muito importante, que é o projeto de texto, é planejar o seu texto, planejar cada detalhe, cada etapa,
cada ponto que você vai usar para construir seus parágrafos, beleza? Então tem que fazer esse projeto. Eu mostrei para vocês que o projeto ele se faz assim. Você primeiro define, né, a sua tese, tipo, você vai apresentar o problema para o leitor que está sendo proposto ali. Se a gente tem que falar da importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro, cara, para a sociedade, é porque essa preservação não está rolando, não está acontecendo, né? Então esse é o problema. O contrário da preservação é o descaso, né? Alguma coisa assim, beleza? Então não está rolando, esse é o problema que você vai apresentar para o leitor. Por que esse problema ocorre? Vocês vão perceber que eu coloquei aqui que esse problema decorre da omissão estatal e de lacunas educacionais. Então eu vou afirmar que esse problema persiste, é duradouro, por causa desses dois fatores: a negligência por parte do Estado, a negligência por parte do governo e algumas lacunas que existem na educação para informar as pessoas sobre como é importante preservar patrimônio histórico, beleza? Eu decidi, como a gente tinha trabalhado bastante isso no aulão, usar, né, a obra Torto de Itamar Vieira Júnior para apresentar o tema. Vocês vão saber como, né? Torto, na verdade, é uma obra muito ampla, né, que trabalha com temas bem profundos em relação à identidade, só que fala muito da permanência do trabalho análogo à escravidão, né? Então, uma obra que, de forma geral, aborda a trajetória ali de alguns personagens, né? Bibiana Belonísia, no caso, que vão passar, vão receber influências de sua avó, né, antepassada e tudo mais, de alguma forma específica ali, que você vai ler e você vai, né, buscar ali, porque eu não vou dar spoiler do livro. Mas enfim, o tema ele é amplo e ele é um tema muito alinhado, né, com essa ideia de trabalho análogo à escravidão. Mas existe ali, né, por exemplo, o Zeca Chapéu Grande, que é o pai da Bibiana e da Belonísia, né, ele é um cerimonialista de Jari, cara, das festas de Jari, né? E o Jari, ele representa uma cultura muito típica ali da região da Chapada Diamantina, né? E essa cultura ela vem dos descendentes de povos escravizados, beleza? Então tem muito a ver com identidade, tem muito a ver com raízes, né? Então como que eu faço o projeto, galera? Eu vou planejar uma introdução em 3 partes. Não que ela vá ter três partes assim, não precisa ter 3 pontos especificamente, mas geralmente ela tem, né? 3 pontos que eu falo são 3 períodos, é um parágrafo inteiro, né, de introdução. E lembrando, a introdução serve para apresentar o tema, beleza? O tema e o problema que você vai discutir ali. Não é argumentativo ainda, não é uma parte argumentativa do texto. Então você deixa para apresentar o argumento depois, fechou? Agora é só hora mesmo de colocar os pingos nos is ali para o leitor saber do que você está falando e como que você vai falar. Essa é a grande questão. Beleza? Então eu planejei em 3 partes. Primeiro eu planejo a introdução em 3 partes. Na segunda frase, eu sempre coloco a frase temática, não a frase temática do jeito que ela é, mas as ideias que ela carrega, apresentando o problema. Foca na frase temática porque você não tangencia, você não vai produzir o que se chama de tema tangente, que pode prejudicar bastante a sua nota. Então aqui, por exemplo, se você falar só de patrimônio cultural, por exemplo, né, explicando o que vai ficar expositivo. Se você fizer um parágrafo inteiro, vai ficar expositivo, você não vai apresentar problema, você não vai provar problema, vai ficar um tema eventualmente tangente, né? Isso pode diminuir a nota na competência 2 e na competência 3. A competência 3 avalia a coerência do seu texto e se houve um projeto bem elaborado para você encaminhar suas ideias ali. Então aqui, essa parte do projeto, você está vendo que é importante pra caramba. 3 partes então. Primeiro, a contextualização, né, que pode ser, como eu estou mostrando aqui para vocês, um filme, um livro, uma série, a trajetória histórica, uma citação, pode ser um dado externo, pode ser um exemplo que você tenha, beleza? Alguma coisa para você iniciar de fato seu texto, primeira frase, e chegar na segunda frase, né, que vai ser a apresentação do problema. Essa frase é crucial, por isso que ela tem que buscar as informações que constam na frase temática, né? No caso aqui, a importância da preservação do patrimônio cultural para a sociedade brasileira, né? E o descaso sendo apresentado como problema. A terceira frase vai dizer que esse cenário persiste por causa de 2 tópicos específicos que no curso a gente costuma chamar de marcadores, né? Então são quais tópicos? A omissão governamental, como eu disse, e as lacunas educacionais, ok? Depois eu vou planejar como é que eu vou provar isso. E eu planejo o desenvolvimento, na verdade, em 4 partes. Geralmente em 4 partes. Por quê? Porque eu sei que na primeira parte eu vou precisar afirmar o primeiro tópico, reafirmar, né, o primeiro tópico. Então,
Eu vou dizer que de início, sempre usando um operador argumentativo ali, né, galera? Porque é importante isso para a coesão do texto, né? De início, a priori, mormente, né? Em primeiro lugar, sob uma primeira perspectiva, tem que colocar alguma coisinha ali para você ir encadeando as ideias, correto? Então, de início, vou dizer que a omissão estatal colabora para a persistência do descaso contra o patrimônio cultural brasileiro. Fiz a afirmação, eu vou ter que planejar as minhas provas. Como é que eu vou provar isso? O texto motivador sempre vai te ajudar a provar bastante coisa. Aqui eu vou fazer as afirmações categóricas de que existe descaso, né, contra o patrimônio, e também vou apresentar exemplos externos, beleza? E esse descaso, ele tanto vem da falta de investimento, quanto vem do abandono mesmo, né, de certos elementos do nosso patrimônio cultural. E aí eu vou colocar no final uma consequência, né? Qual vai ser a consequência disso? Quem não tem um patrimônio cultural, né, preservado e valorizado acaba tendo dificuldades para se identificar dentro de um grupo, beleza? A gente tem uma sensação de não pertencimento a grupos, a gente tem um problema de identidade brasileira, né? Esse problema é persistente, inclusive, existe muito isso. Então as pessoas não se identificam, porque não se identificam com a nossa própria cultura, né? Porque a nossa memória foi prejudicada, porque o nosso patrimônio não é valorizado, né? Então você acaba tendo uma população que não se identifica com aquilo, de alguma forma. Beleza, então eu tenho 3 pontos que são fundamentais. Fazer a afirmação sobre a omissão estatal, provar, né, numa outra frase, como eu falei, vou falar que tem descaso, né, tem aí essa questão da falta de incentivo, da falta de investimento, e aí, como consequência disso, eu tenho essa sensação de pertencimento que vai ficar bastante prejudicada, né, na população brasileira. E aqui eu vou usar, né, como repertório, tem o Attila Mbembe aí, cara, mas eu decidi trocar, né, fazer uma substituição. Porque o Marco, professor de História, Filosofia e Sociologia do curso Vozes Humanas, né, que trabalha junto comigo, e eu trabalho junto com ele e vice-versa, ele tinha feito ali uma elaboração de repertório mais voltada para as questões da cidadania. Porque tudo no Enem tem a ver com cidadania, né? Então vocês vão perceber que eu troquei o repertório, eu não coloquei Attila Mbembe, embora pudesse, coubesse bem aqui. Mas eu optei por usar Gilberto Dimenstein, que fala que a cidadania no Brasil é de papel, né? Cidadão de papel é o nome da obra. Então, quer dizer, as leis existem no papel, mas elas não são colocadas em prática, os direitos não são respeitados na prática, não é? A Constituição brasileira no papel é excelente, viável, é uma Constituição igualitária, preocupada, né, com as questões do bem-estar social, com o direito da população. Você vê que no dia a dia, cara, isso aí, né, como diria Renato Russo na célebre música Que País é Este, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, Gilberto Dimenstein. Quando eu for fazer o desenvolvimento 2, eu vou dizer que as lacunas educacionais colaboram também para que o patrimônio não seja respeitado. Como que eu vou provar essa parada? Eu acho até que, na verdade, eu acabei fazendo uma outra linha de raciocínio aqui, cara, porque eu coloquei que, eu acho que foi lacunas educacionais mesmo. Deixa eu só dar uma conferida aqui, para não falar bobagem para vós, Messias, mas é isso, ó, quer ver? Você tem que ter consciência da relevância, né, desse patrimônio. Só que as pessoas não têm. Por que elas não têm essa consciência? Porque a educação falha, beleza? Em proporcionar isso para as pessoas. Aí, eu acabei utilizando Milton Santos, também parte do repertório que o Marco apontou no caso da cidadania, né? Porque ele diz que no Brasil, as cidadanias de muitos brasileiros são mutiladas, beleza? O que significa isso? Você tem um corpo, né, de direitos que ele precisa ser completo para que o indivíduo se considere, seja considerado um cidadão. Então a gente tem que ter para a população direitos civis, né? Por exemplo, meu direito de ir e vir, minha liberdade de expressão, né? Meus direitos que tem muito a ver com a minha liberdade civil. Tem que ter direito político, beleza? Então eu tenho que ser bem representado politicamente, meu grupo tem que estar representado politicamente porque a gente está numa democracia representativa, né? E eu tenho que ter meu direito social também, cara. Então, direito social é o bem-estar social, educação, né, saúde e por aí vai. Acesso a trabalho, emprego e tudo mais. Só que a gente percebe que isso não rola, não acontece, né, de uma maneira muito ampla assim no Brasil. Certo? Então, as nossas cidadanias são mutiladas. E na medida em que você tem uma população que não tem um acesso a uma educação que mostra a importância de preservar o patrimônio, né, cara, você está tendo aí cerceado ali, cortado, mutilado uma parte, né,
da tua cidadania. E aí, no caso, o senso crítico não se desenvolve, né? Você acaba tendo uma dificuldade de desenvolver o senso crítico da população, uma vez que essas lacunas acabam prejudicando, né, a visão do patrimônio como algo relevante. Enfim, quando você não tem uma população que valoriza memória, história, identidade, você tem um problema de senso crítico também nessa população que vai ser mais facilmente manipulável, belezinha? Aí eu montei depois, você tá vendo o projeto tudo bonitinho, né? Eu planejo então introdução em 3 partes, cada parágrafo do desenvolvimento em 4 partes, né? Então, introdução, só retomando um pouquinho aqui. Você contextualiza apresentando alguma coisinha ali, um filme, um livro, uma série, ou a história, ou uma citação, ou um exemplo, o que quer que seja. Segunda frase, tema, problema. Tema, né, problematizado já no caso, você apresenta o problema lá para o leitor, e problema para o qual você pretende dar uma resposta, né, uma proposta de intervenção. Beleza? Ok, aí você vai ter na última frase a tese, você vai colocar os 2 elementos ali que vão provar esse problema para você depois encaminhar para a proposta de intervenção. No caso aqui, como eu disse, omissão, né, estatal, por outro lado, falha educacional. Com base nesses 2 tópicos, eu vou bolando depois, né, de formar todo o desenvolvimento. Então, desenvolvimento, 4 partes. Você afirma de início, o primeiro tópico, o primeiro marcador, colaboram para a persistência do problema tal. Você prova, claro que você vai ter que provar o que você disse, isso vai ser ou com dado ou como exemplificação, né? Belezinha? E coloca uma consequência no fim, se couber, como análise, né, do que você está falando ali. Entre a segunda frase e a terceira, ou entre a primeira e a segunda também, você vai encaixar um repertório ali, né, que aprofunde a sua prova, a sua visão de mundo, beleza? Que pode ser, como eu disse, da filosofia ou da sociologia. Aqui vem Gilberto de Menstein primeiro, né, desenvolvimento 1, Milton Santos, desenvolvimento 2, beleza? Com base nesses 2 problemas e nas provas que eu apresentei, eu vou montando a proposta de intervenção que vai ter que ter alguns elementos. Ação, né? Eu monto geralmente na seguinte ordem, não é que está aparecendo aí, mas a seguinte ordem. Eu penso assim, ação, beleza, quer dizer que o Estado brasileiro, eu usei como exemplo o Rio de Janeiro, Museu Nacional, o Estado age com descaso, né? O que tem que ter? Investimento, beleza, investimento tanto em infraestrutura para proteção do patrimônio quanto para divulgação da importância no caso. Então, ação, investir nesses 2 tópicos, né, que eu apresentei. Aí, como eu pensei em ação, quer dizer, o que será feito, eu vou pensar assim, como que isso vai ser feito, né? Beleza? Que é mais lógico, assim, eu pensar na forma de colocar essa ação em prática. E toma cuidado, porque em conjunto, tipo assim, o Ministério da Cultura em conjunto com o Ministério da Educação. Isso não é modo, beleza? Isso está acrescentando a gente ali, cara. Modo e meio, por meio do quê? Quer dizer, qual que é a forma de viabilizar, de tornar viável a ação que você está colocando ali. Destinação de verbas, né, no caso, isenções fiscais aos setores que queiram investir no patrimônio cultural. Então, você tem algum setor que quer investir na preservação, na divulgação, né, que seja privado, vai ter isenção fiscal em relação a isso. Tá, então eu pensei na ação, pensei em como que essa ação vai ser colocada em prática. Vamos pensar no para quê, que é a finalidade, o efeito, né, o terceiro ponto. Construir o orgulho do patrimônio e reforçar a identidade e a sensação de pertencimento que esse patrimônio pode dar, né? Então, para que fazer isso? Para reforçar a identidade, pertencimento, memória, orgulho, né? Ok. O que está faltando então? Ação, modo e meio, finalidade. Quem vai fazer? Quem vai ser o agente? Aqui eu coloquei o Ministério da Cultura, correto? E por fim, eu pensei no detalhamento, que é uma explicação adicional para o agente, aqui nesse caso, para o Ministério da Agricultura, né? Eu vou abrir um aposto ali entre 2 hífens. Vocês vão ver que eu vou dizer que ele é um órgão responsável por zelar e impulsionar o patrimônio cultural, beleza? A questão é, como é que esse texto ficou, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ler esse texto, tá? E vocês vão acompanhando comigo. Claro que isso aqui é um esboço, até um rascunho, para falar a verdade. Eu acredito que se tiver alguma impropriedade a gente possa resolver depois. E você deixa no comentário o que você pensou, se você teve alguma dúvida, se você achou bacana, se você achou que alguma coisa poderia ter sido melhorada, né? Alguma coisa nesse sentido. Lembrando, introdução, tortarado, depois de tortarado, apresenta a frase temática com o problema e por último, né, terceiro ponto, vou apresentar minha tese, omissão por parte do governo e as lacunas educacionais. Então ficou assim, olha só, a obra Torto Arado,
de Itamar Vieira Júnior, apresenta à leitura um dos elementos culturais mais importantes da região da Chapada Diamantina, o jari. Fora do cenário da literatura, muitas outras manifestações, materiais ou não, do patrimônio cultural brasileiro, embora importantes para questões como identidade e memória, não são devidamente preservadas, passando por um processo de degradação e desvalorização. Para reverter esse quadro, deve-se refletir sobre a inércia estatal e a alienação social como motivadores centrais do problema, ok? Então, 3 pontos, Tortarada primeiro, jari, depois apresenta o tema já com problema, né? Tá ali que, né, esses patrimônios não são devidamente preservados e o motivo, os 2 motivos, as 2 linhas de tese aqui que eu acabei adotando, os 2 tópicos, né? Inércia estatal, depois alienação social. Vamos provar a inércia estatal, 4 partes, né? Primeiro, vocês vão perceber que eu faço a afirmação dessa inércia, apresento em seguida um repertório. Na terceira parte, eu provo a inércia, provo aquilo que eu disse no tópico e na última parte faço uma análise. Lembra que o repertório disse que era o Gilberto de Menstein, ok? A priori, vale ressaltar que o Estado tem a obrigação constitucional de praticar ações que mantenham vivos os elementos do patrimônio brasileiro. Porém, isso não tem sido posto em prática, o que se alinha ao pensamento do jornalista brasileiro Gilberto de Menstein, o qual, em Cidadão de Papel, mostra que os direitos registrados pela Carta Magna não são efetivados no cotidiano. Nesse viés, quando é observado o desinteresse político em relação à manutenção de monumentos e prédios, como no caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, constata-se o desrespeito ao princípio da garantia de acesso à cultura por meio de sua preservação, presente no documento jurídico mais importante do país. Desse modo, perdem-se memória e identidade, entre outros fatores essenciais de uma nação, como no incêndio do museu mencionado. Beleza? Então, primeiro fiz a afirmação, depois apresentei Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, depois provei que não existe, né, ações que mantenham vivos os elementos do patrimônio brasileiro, né, prova disso é o museu, pegou fogo, e outras tantas situações que poderiam ser colocadas aqui, mas eu coloquei um recorte, um exemplo. E por fim coloco a consequência, né? Memória e identidade se perdem, porque dentre tantas outras coisas importantes, como o ocorrido no caso do museu, né, do Rio de Janeiro. Depois vamos provar as lacunas educacionais, certo? Além disso, a consciência da relevância do patrimônio é fundamental para que as pessoas lutem por sua preservação. Olha como é que eu retomo, né, essa jogada aqui que eu fiz. Vou dizer que alienação, né, a consciência é importante, a educação ela é um fator primordial, mas ela, né, falha nesse sentido, ela deixa lacunas, né? Como que eu retomo essa ideia? Dizendo que ter consciência da relevância do patrimônio é fundamental para preservar esse patrimônio, não é verdade? É uma forma de retomar as lacunas educacionais, né? Encaminhar pelo menos para chegar nisso. Vamos ver o que eu usei aqui, como é que ficou meu repertório, né? Contudo, a alienação quanto a essa questão perdura, confirmando as ideias do geógrafo Milton Santos. Segundo ele, as cidadanias são mutiladas no Brasil, posto que há desrespeito a direitos básicos. Nesse sentido, o sistema educacional falha ao não privilegiar a construção de identidades por meio da preservação de memórias. Ou seja, quando não há possibilidade de compreender o quanto é importante manter vivo o patrimônio cultural, não há pressão popular para que isso ocorra, o que gera uma população sem consciência crítica, beleza? E agora, vamos lá para a proposta de intervenção, como é que ficou? Portanto, a fim de garantir que as culturas do país sejam valorizadas por meio do patrimônio, ações mostram-se urgentes. Você viu que eu construí um tópico, né, falando das ações urgentes, que elas são urgentes, belezinha? E agora vem a organização dos termos ali, dos elementos que o INEP cobra que você utilize para fazer sua proposta de intervenção. Tem que ter os 5, eles têm que aparecer pelo menos uma vez cada um na sua proposta de intervenção, beleza? Então vamos lá, olha só, nesse sentido o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação devem realizar projetos nas escolas do país por meio da participação de representantes das identidades culturais de cada região. Até agora, galera, apareceu a gente, 2, né, que eu coloquei, Ministério da Cultura e Ministério da Educação, beleza? E ação, realizar projetos nas escolas do país. E depois o meio, modo e meio, né? Por meio da participação de representantes das identidades culturais de cada região. O que está faltando? Detalhamento e finalidade, né? Vamos prestar atenção nisso.
Essa ação tem por finalidade, olha só que uma parte já não está faltando mais, né? Tem por finalidade construir a consciência da importância dessas memórias utilizando palestras e oficinas. Beleza. Tá faltando detalhamento aí, então vamos nele. Ademais, o governo, olha lá, responsável pela manutenção da ordem e da identidade nacional, tá vendo? Precisa destinar verbas à preservação do patrimônio material e imaterial. Apareceu mais uma finalidade aqui, ó, a fim de que não se degradem com o tempo ou caiam na invisibilidade. Aí eu construí uma frase de efeito para terminar o nosso texto, né, retomando a primeira lá, que é torto arado. Assim, o arado, que eu coloquei entre aspas, porque ele é metafórico aqui, né? Assim o arado vai preparar a terra para semear a perpetuação de nossas memórias, beleza? Então fazendo aquela jogadinha interessante com o nosso tema, né? Que é, aliás, com a nossa forma de contextualizar. Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, quem não leu, leia porque precisa ler. É o livro que você precisa ler, tem que ler. Se é brasileiro, tem que ler. Se mora fora do país, tem que ler também porque tem um monte de tradução já, então leia. E é isso. Qualquer dúvida na redação, chama, né, que a gente tenta resolver aqui. Comenta, galera. Comenta, compartilha, curte, né? Vê o que você quer fazer aí para a gente ter uma noção de como é que tá, né, essa visibilidade, como é que a gente está conseguindo ajudar, né? Que é essa a nossa intenção, belezinha? Então é isso. Forte abraço, tudo de bom.